Gostaria que você pegasse a sua Bíblia em suas mãos, abrisse no segundo livro de Crônicas, lá no capítulo de número 20, amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Gostaria de pedir para o pessoal do louvor, tem lugares aqui dentro do templo, não precisa ficar fora. O pessoal do louvor sempre acaba sentando no corredor lateral fora do templo para dar lugares aos irmãos para estarem aqui dentro do templo, né? Alguns ficam aqui já em cima do púlpito, respeitando a distância, mas tem lugares para todos hoje aqui, então fiquem aqui dentro em nome de Jesus, amém? Todos juntos. Você me ouve bem aí atrás? Amém? Graças a Deus. 2 Crônicas 20, a partir do verso 1, eu vou pedir para você que você coloque aí um marca-página aí, porque nós vamos passear em alguns textos, vamos ir e voltar. A nossa base vai ser 2 Crônicas 20, amém? Mas nós vamos passear um pouquinho. Você que sempre anota algumas referências, você anote aquilo que você conseguir acompanhar ali comigo, você lê, mas não se preocupe tanto em ler apenas aqueles textos que eu pedi para você abrir para ler, amém? Para que você possa receber, depois quando você chegar na sua casa, comer aquela macarronada maravilhosa com porpeta que você já deixou ali preparada. Os irmãos aí que estão na esperança estão falando, oh, glória, né? Aquela maionese para acompanhar. Depois que você comer, descansar um pouco, aí você vai lá e estuda novamente a palavra, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, 2 Crônicas 20, a partir do verso 1, diz assim: depois disso os moabitas e os amonitas, com algum dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Amém? Feche seus olhos, fique com sua Bíblia aberta. Eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã de louvor e adoração, te agradecemos pelo teu Espírito Santo que já nos ministra desde as primeiras horas do dia, nos ministra quando chegamos a este lugar. Te louvamos pelo privilégio de poder te exaltar com cânticos e louvores. Que o Senhor continue ministrando as nossas vidas neste momento, onde vamos compartilhar a tua palavra. Que teu Espírito Santo ministre a cada um de nós, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que também estão de forma online, em nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, amados? Queridos, este momento na vida do rei Josafá foi um momento singular. Algumas versões estão Josafá, algumas versões estão Jeosafá, é o mesmo cidadão, amém? A Bíblia conta aqui que a cidade de Davi ela estava cercada. As nações de Edom, Amon e Moabe estavam preparadas para atacar a cidade de Davi. Eles estavam ali estrategicamente posicionados próximos ao Mar Morto, fizeram um grande acampamento bem próximo de Jerusalém. E neste tempo, como eu já falei, Josafá era o rei de Judá. Quando ele recebe a notícia, ele percebe que ele não tinha tempo hábil para preparar a nação para aquela batalha que estava iminente, e ele não tinha também contingente militar para uma batalha daquela magnitude, e nem mesmo havia em Judá um poder bélico para poder se defender. Não estou dizendo nem atacar, se defender do ataque que viria. E querido, ele ficou ali sem saber o que faria. A situação era uma situação desesperadora, era muito grande aquela situação que ele teria que enfrentar. Muitos de nós já vivemos situações assim. Eu já vivi diversas vezes situações assim que eu não sabia o que fazer, não sabia como agir, não sabia por onde começar, me sentia pequeno diante da situação. E nós encontramos o rei Josafá exatamente nesta situação. Mas há verdades claras nas decisões de Josafá que nos ensinam que Deus transformou a iminente derrota em vitória, que Deus transformou uma situação de perca praticamente certa em uma situação
de conquista e prosperidade. E sobre essas decisões de Josafá que eu gostaria de falar, foram duas especificamente, dizendo o número certo. Foram duas decisões que ele teve perante Deus, que podem ser de maneira esclarecedora, e até mesmo essas decisões podem nos levar, se nós a fizermos na nossa vida, como um divisor de águas para a nossa trajetória cristã. Eu não vou dizer aqui nada que você já não tenha ouvido, porque como eu já disse diversas vezes, parece que o cristão ele tem que ser mais lembrado do que ensinado. O cristão ele aprende algumas lições, mas eu não sei porquê, parece que a memória é curta, passa-se o tempo, parece que ele esquece. Ele esquece o tamanho do Deus que ele tem, ele esquece das experiências que já viveu, e a palavra tem que vir e bater de novo para que a gente acorde. Opa, olha, eu tenho um Deus que é assim, um Deus que faz, um Deus que opera. E Josafá aqui nas suas decisões, ele nos ensina a respeito deste Deus, amém? Então eu quero falar rapidamente sobre este tema, transformando a derrota em vitória, baseado nas decisões que Josafá teve neste momento que ele viveu de uma grande batalha que estava se projetando contra o reino, amém? Então a primeira decisão que Josafá teve, Josafá ele buscou ao Senhor. Pastor, mas parece tão lógico. Mas por que, sendo tão lógico, a gente só busca o Senhor na última hora? Porque se é tão lógico buscar ao Senhor, nós buscamos tantas alternativas antes, e não vamos diretamente aos pés do Senhor na hora que a batalha surge. Nós na verdade buscamos primeiramente nas nossas forças, no nosso intelecto, na nossa habilidade, na força do nosso braço. Procuramos depois amigos, e não estou dizendo que não é bom ter amigos, mas nós procuramos os amigos. Depois nós procuramos os irmãos 6 horas, né? Você conhece os irmãos 6 horas, né? Irmãos, 6 horas por mim, né? Irmãos, 6 horas por mim. Em vez de você ir orar, você pede para os outros. Não estou dizendo que não é bom que alguém esteja orando por você. É ótimo ter intercessores, e Deus sempre levanta intercessores. Mas a questão é que todos nós, a partir de mim, a palavra não é para você, querido, a palavra primeiro é para mim. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Nós buscamos alternativas em vez de buscarmos a Deus em primeiro lugar. E a palavra já ensina nessa escala de prioridades, Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente a Deus. E o rei Josafá faz aquilo que seria tão lógico e que nós não fazemos na prática. Ele busca ao Senhor. E aqui eu quero frisar para você, querido, Josafá estava morrendo de medo. Isso está implícito, não está escrito, mas nós vemos de maneira clara que ele estava tremendo de medo. Ele estava se sentindo aqui, querido, perdido, sem saber por onde começar. Humanamente dizendo, a causa era perdida. Se formos olhar com os olhos humanos, eram 3 nações contra uma nação totalmente despreparada, desprovida de condições de batalha. Ele estava morrendo de medo com o que iria acontecer. A primeira coisa que acontecia quando um reino invadia outro para tomar, era matar o rei e toda a sua parentela, para que não houvesse ninguém que se levantasse depois para querer requerer o trono. Então Josafá sabia que ele era o primeiro da fila a ser abatido. E lógico que ele estava com medo. Amados, quem não começou a ficar com medo a partir de 29 de março do ano de 2020? Não há só um dia que de repente a gente não se pegue pensando em alguma coisa quando chegam as más notícias. Querido, Josafá aqui, querido, ele foi correr direto para os pés de Deus, para os pés do Senhor. Porque para onde corre aquele que crê? Aquele que crê deve correr para Deus. E ele vai, então ele se coloca a buscar o Senhor e convoca o povo para buscar junto. Seria como pai de família falando: ó, gente, a situação está preta, vamos orar, e nós precisamos orar junto. Olha, o salário diminuiu, a gente vai ter que ajustar as contas. A gente comia manteiga aviação, agora a gente vai comer margarina Doriana. Você está entendendo? Josafá falou: eu vou buscar o Senhor, mas eu tenho que fazer que o povo participe do processo junto. Não adianta só eu. Todo mundo tem que entender que o negócio é coletivo. Todos nós temos que buscar ao Senhor.
A igreja, quando proclama algum propósito e clama para que todos orem juntos naquele sentido, nós estamos buscando ao Senhor juntos naquele objetivo. Josafá foi buscar ao Senhor, e na oração de Josafá tem algumas lições que valem destacar. Vê aí no versículo 12 comigo. Ele proclama jejum e ele faz essa oração no versículo 12, 2 Crônicas 20, verso 12. Presta atenção. Ele começa dizendo: ó Deus, não irá julgá-los. É como se ele estivesse falando assim: Senhor, não está vendo a situação? Esses camaradas que estão se levantando contra a gente, eles não servem a Ti. Essas pessoas que estão se levantando para nos atacar não são tementes ao Senhor. O Senhor não vai fazer nada. Só que na continuação da oração tem 3 lições que a gente pode tirar. A primeira delas, Josafá, ele admite a sua incapacidade diante da situação. Ele diz: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós. Ele está dizendo: Senhor, eu sou incapaz de resolver. Querido, presta atenção, olha para mim. Você não precisa se fingir de forte diante das situações. Está entendendo? Às vezes você se sente na responsabilidade de botar uma capa de super-homem e dizer que você aguenta. E querido, você não precisa fingir que é forte. Você pode se sentir incapaz. Você pode se sentir fraco. Você é humano. Deus sabe. Não tem problema, você pode. Quem está me entendendo, diga amém. Você pode. A segunda lição da oração, ele diz: não sabemos o que fazer. Ele admite que não sabia por onde começar. Ele não sabia o que fazer. Se corria, se ficava, se fugia, se cavava um buraco na terra e se escondia, se fazia que nem o avestruz, botava a cabeça, no buraco. Ele não sabia o que fazer, querido. E essa lição é tremenda. Você não precisa saber as respostas para tudo. Você não precisa fingir que sabe o que fazer quando chegam as situações. Você não precisa fingir que tem a resposta para tudo. Você não precisa fingir que sabe qual direção tomar, querido. E está tudo bem. Está tudo bem quanto a isso. Você é humano, Deus sabe. Deus sabe disso, amém? A terceira lição, querido, que talvez seja a chave de toda essa oração, ele fala, querido, aonde estava a confiança dele? Ele disse: mas os nossos olhos se voltam para Ti. Na versão mais tradicional ele diz: nossos olhos estão fixos em Ti. Querido, presta atenção. Nós podemos nos sentir incapazes, tudo bem. Nós podemos se sentir fracos, tudo bem. Nós podemos não saber por onde começar, tudo bem. Nós podemos, querido, não ter a resposta para tudo bem. Mas para onde os nossos olhos olham, isso depende de nós. Aí não está tudo bem se você está olhando para outra direção. Porque se você olha para outra direção, você não está colocando a confiança na direção correta. E Josafá nos ensina: eu não sei o que fazer, eu estou fraco, sou incapaz, eu não sei por onde começar, mas meus olhos continuam firmes em Ti. E isso é tremendo, querido, porque isso tem a ver com cada um de nós. No Salmo 33, querido, se você quiser abrir, se não só ouça. No Salmo 33, no verso 17, o salmista escreveu: o cavalo é vã a esperança de vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar. O que o salmista está falando? O cavalo aqui ele se refere à força militar, querido. Os reis colocavam toda a sua confiança no tamanho do seu exército, na forma que os seus guerreiros batalhavam, nas armas que eles tinham, no poder bélico que eles tinham. Aqui cita os cavalos, porque os cavalos eram uma força. Aquele que detinha o maior número de cavalos era uma força a mais. Mas o salmista continua dizendo no versículo 18: mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Aqui, querido, não é um atestado, não é um termo de garantia que todo cristão vai ficar livre da morte, ou vai ficar livre de passar fome, ou vai ficar livre de passar por batalhas e tribulações e aflições. Mas aqui está dizendo que apesar disso, Deus garante vida.
Ao redor do mundo, inúmeros cristãos foram mortos, comidos por leões, lançados em arenas. Até o dia de hoje, cristãos são mortos. É uma média de mais de 2.000 mortes por dia. Ninguém fala disso. São mortos por conta da fé. E permanecem firmes até o fim. E a garantia é o quê? Vida. Pastor, mas a vida aqui acabou. Mas o que é essa vida diante de uma eternidade? Tanto que Paulo diz em Romanos 8, do verso 35 ao 37, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, será angústia, será perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, aleluia! Então, querido, mesmo que a gente não saiba o que fazer, nós temos que colocar nossa esperança no Senhor. Voltando ao Salmo 33, no verso 20, ele declarou: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Aí ele pede no versículo 22, esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Querido, nós temos que confiar no Senhor. Josafá declara isso: nossos olhos estão fixos em ti. Só que presta atenção, querido, há uma atenuante aqui, que Provérbios 21, 31 fala, que deve ser uma referência para o nosso coração nesse processo. Porque em Provérbios 21, 31 o escritor diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá vitória. Esse provérbio fala da preparação da batalha. O que ele significa? Todos os preparativos são inúteis sem que Deus dê o aval, assine embaixo. Lá no Salmo 127 não fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela? Não diz isso? Não fala no mesmo Salmo: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque seus amados dá enquanto dormem, né? Por que está falando a respeito disso? Que o Senhor é aquele que assina embaixo. Mas o provérbio, ele deixa claro que mesmo sabendo que é Deus quem dá a palavra final, nós devemos fazer aquilo que compete a nós. Deus, eu estou fazendo aqui, eu sei que o Senhor é que vai dar a palavra final. Por isso que quando alguém está enfermo, nós oramos até o final, querido. Até o final nós cremos que Deus pode curar, mas a palavra final é de Deus. Deus pode derramar um milagre e curar, como já ouvimos tantos milagres. Como Deus pode dar a palavra final e falar: não, eu vou dar vida, que é a vida da eternidade. Amém? A palavra final pertence a Deus. O que eu quero que você lembre, querido, e guarde no seu coração é uma coisa: o controle de Deus sobre tudo isso não anula a nossa responsabilidade de fazer aquilo que nos compete. Quem está me entendendo, diga amém. Então Josafá, que mesmo sendo incapaz, mesmo com medo, mesmo sabendo por onde começar, o que cabia ele fazer? Buscar ao Senhor. E foi o que ele fez, ele buscou ao Senhor. Salmo 118, verso 8, é o versículo que está no centro da Bíblia, é o versículo que está no centro. Ele diz: melhor é confiar em Deus, melhor é se refugiar em Deus do que confiar nos homens. Deve ser o centro da nossa vida, amém, amados? E ele se coloca para buscar ao Senhor, e coloca o povo no mesmo processo de buscar ao Senhor, amém? Foi a primeira decisão de Josafá. A segunda decisão de Josafá deu ouvidos à voz do Senhor. Você pode repetir isso em alta voz? Josafá. Isso é tão importante, porque qualquer pessoa pode buscar a Deus no momento de tribulação e de batalha. Quanta gente busca a Deus na hora que uma enfermidade bate? Quanta gente busca a Deus quando uma má notícia chega? Quanta gente busca a Deus na hora que tem um desemprego? Quanta gente busca a Deus na hora que não sabe o que fazer? Mas quantas pessoas verdadeiramente dão ouvidos à voz de Deus? Não é difícil nós encontrarmos pessoas que vieram buscar a Deus no momento de crise, até receberam um milagre, mas voltaram para a vida de pecado, para a vida de erro, porque não deram ouvidos à voz de Deus. Tem muita gente que busca a Deus, mas pouca que dá ouvido, porque quem dá ouvido, querido, pode até receber milagre, mas também muda de vida.
Porque a maior característica do avivamento não é barulho. Como diz Billy Graham, não é descer a rua tocando tambor. Mas é o quê? Uma mudança de caráter, uma mudança de vida, uma mudança de postura. Amém? Essa é a maior característica do avivamento. Amém, amados? É isso que Deus espera de nós. Amém, amados? Então isso nós vemos que Josafá fez. Ele deu ouvidos à voz do Senhor. Vai lá nas 2 Crônicas 20, verso 13 e 14. Vamos pegar aí, fica com a sua Bíblia aberta aí. Você vê que Josafá colocou em prática. Diz assim: todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé. Presta atenção nisso. Até os de colo. Hoje tem pai e mãe que não quer trazer a criança na igreja. Ai, pequenininha, ai, tá frio, pastor, não sei o quê. Aí depois, quando chega na adolescência, pastor, não sei o que fazer, não sei onde eu errei, né? Você vê que a postura aqui foi para todos. Amém? Aí vem no versículo 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Este é o momento da palavra que todo mundo aceita. Deus vai falar. Aí todo mundo fala: glória a Deus. Olha no versículo 15. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor. Olha que mensagem: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército que vem contra vós, pois a batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Querido, presta atenção, é tremenda a palavra, né? Falar para não ficar com medo, querido, fala que Deus está comigo, até eu quero. Falar assim: olha, Deus está lutando por você, oh glória, eu creio. Quem não quer? Você quer? Amém? É bênção. Só, querido, até aqui é fácil, a instrução vem a partir daqui. É aqui a hora que você vê se o cidadão está dando ouvidos ou não. Porque escutar aquilo que agrada, ficar ouvindo aquilo que nos conforta é fácil. Só, querido, quando você compra alguma coisa lá, você compra o guarda-roupa, vem uma coisa dentro da caixa chamada manual de instruções, que se você tentar montar sozinho e no final você olhar e falar assim: ó, sobrou aquele monte de peça, tem alguma coisa errada, né? De repente você vai pendurar a camisa e o negócio vai desmontar lá no seu quarto, porque você não seguiu o manual de instruções. Tanto que se você for reclamar para o fabricante: ó, tem alguma coisa errada aqui com o guarda-roupa, a primeira pergunta vai ser: você seguiu o manual de instruções? Aquilo que Deus fala para mim e para você, querido, é um manual de instruções, para a gente poder chegar até o melhor de Deus. E a instrução começa no versículo 16, presta atenção: amanhã, Deus, como isso, amanhã? A primeira palavra já confronta a maioria das pessoas. Amanhã. Quer dizer que Deus está falando que não vai fazer agora. Ei, exatamente isso. Não é na hora que você quer, não é no momento que você deseja. E para completar, a maioria das vezes, 103, 104%, não é do jeito que você quer. Você está entendendo? Então a primeira instrução é amanhã. Deus podia ter falado: vou fazer agora. Sim, Deus poderia, mas Deus estava tratando com o povo como Deus trata comigo, como Deus trata com você. Aí ele começa dizendo: é só amanhã. Por quê, querido? Eclesiastes 3:1 diz o quê? Para tudo tem um tempo determinado. Para tudo. Tudo que está debaixo do céu, querido, tem um propósito e um tempo determinado. Sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, presta atenção, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai. Qual que foi a instrução? Fica quieto. Aqui é outro ponto que todo mundo muitas vezes cai na graça. Por quê? Não consegue ficar quieto. Deus manda esperar, não fica. Deus manda calar a boca, não fecha a boca. Deus manda: aguarda que eu estou trabalhando, não consegue ficar quieto.
Liga para um, liga para outro, me ajuda. Ai, pastor, ai, pastora, ai, irmão tal, ai, irmã tal. Deus não falou para ficar quieto. Qual que é a instrução? Fica. Deus não falou para esperar. Qual que é a instrução? Espera. Se Deus quisesse que você fizesse alguma coisa, Ele tinha dito: faça alguma coisa. Vai para a direita, vai para a esquerda, planta a bananeira, faz uma balança na árvore, pega um pneu velho, amarra uma corda, balança lá. Não foi isso. Deus falou para quê? Para parar. Eles tinham que ir até aquele lugar e simplesmente parar. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está Deus falando com você, diga amém. Versículo 17, ele diz o quê? Está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. O que ele está dizendo? Só fica quieto e veja. Deus estava falando o quê? Deixa eu ser Deus. Deixa eu ser Deus. Nas minhas questões e nas suas questões, querido, nós temos que tomar uma decisão clara de deixar Deus ser Deus. Nós temos que parar com a mania de querer criar um script para definir a forma que Deus age, como Ele faz, quando Ele faz, com quem faz, porque não somos nós, querido. Essa caneta não está na nossa mão. Quem está me entendendo, diga amém. Esta caneta, querido, vou repetir para você ouvir. Esta caneta que escreve a trajetória da nossa vida não está nas nossas mãos. Nós colaboramos quando nós nos alinhamos aquilo que Deus quer, mas não está na nossa mão, é Deus, querido. E nesta questão principalmente que está aí no seu coração, porque o Espírito Santo queima aqui no meu, dizendo, essa questão que está no seu, está na hora de você se aquietar, deixar Ele ser Deus, deixar Ele realmente ser Deus na sua vida. O que o crente faz quando Deus manda ficar quieto? O que resta para o crente? Adorar. Deus mandou ficar quieto, eu não posso se meter na situação, então eu vou continuar adorando o Senhor. Eu vou continuar cantando lá, o que dizer, o que fazer, vou nessa. Olha aqui a sequência, verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Por quê, querido? A adoração revela a glória de Deus. A adoração traz aquela atmosfera de paz. Aí vem o posicionamento de Josafá diante da instrução. Presta atenção, querido, porque isso aqui não foi Deus que falou para eles fazerem. O que eu estou dizendo, querido, é que quando nós nos aquietamos, confiamos em Deus, permitimos Deus ser Deus na nossa vida, alinhamos o nosso coração ao coração de Deus, buscamos fazer aquilo que Ele diz, sem reservas, sem jeitinhos, sem concessões para o nosso coração, mas se alinhando o nosso coração ao dele, as atitudes que passamos a ter a partir daí, por mais que sejam nossas, estão intimamente ligadas ao coração de Deus, ou seja, vai agradá-lo. Olha o que ele faz na sequência, versículo 21. E aconselhou-se com o povo, e ordenou aos cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante das armas, dizendo, louvai o Senhor, porque grande é a sua benignidade, e a sua benignidade dura para sempre. Deus não mandou ele fazer isso, mas o coração já estava tão alinhado. Deus vai dar vitória? Vai dar vitória. Então não precisa ir a arma na frente, vamos adorando, vamos apenas glorificando ao Senhor. E eles passaram a adorar. É o que resta ao crente. Deus mandou ficar quieto, Deus mandou esperar, Deus mandou confiar. Continue apenas adorando, amém? Continue apenas glorificando. Eu fiz uma visita ontem e a irmã estava relatando para mim algo tremendo, que a filha dela cuida da sogra, e a sogra tem Alzheimer. E quem já cuidou de alguém com Alzheimer em estado avançado sabe que a pessoa às vezes à noite não dorme, a pessoa fica a noite inteira falando. E ela foi revezar com a pessoa que estava com ela e falou assim, ela não dorme a noite inteira, tudo. Ela falou, tá bom, tudo. Entrou no quarto, falou, você não dorme? Você vai dormir. Ela foi lá, colocou um radinho com os louvores tocando, ela começou a orar. Daqui a pouco a mulher dormiu, ela dormiu também, a mulher dormiu a noite inteira, porque Deus habita no meio dos louvores, amém?
Quando nós adoramos, querido, a atmosfera muda. Pode pegar na sua casa, quando de repente você começa a adorar, a clamar, você não precisa estar aqui no templo, mas lá no seu quarto, parece que a glória de Deus invade, e a glória de Deus começa a se manifestar. Querido, a glória já estava lá. É que no momento do louvor você começa a se inclinar para aquela direção, você começa a perceber a glória de Deus que já está ali. Porque, querido, você não entra na presença de Deus, você vive, você caminha na presença de Deus. E a presença de Deus, ela está, querido, envolvida a glória dEle, ela está manifesta na glória dEle. Quando nós inclinamos o nosso coração nessa direção, nós passamos a sentir, a perceber essa glória de Deus. Por isso que a casa é invadida por aquela atmosfera de paz. Por isso que aquele quarto onde você tem orado, parece que tem chama ali. Naquele filme, que fala a respeito da oração, não me lembro o nome, Quarto de Guerra, todo mundo assistiu, que bênção, Quando a pessoa vai comprar casa, no final do filme ela entra e ela fala, alguém orava aqui, porque, querido, a glória de Deus está em todo lugar, querido. É impossível, se você não estiver com o coração alinhado, você não sentir a presença de Deus, você não sentir a glória do Senhor te envolvendo, amém, amados? Mas no limite, a glória de Deus, há arrepios, há um calor. Pelo contrário, querido, não busque apenas experiências com Deus, busque a Ele. Quando você busca a Deus, você tem experiências com Ele. Tem pessoas que têm invertido, pessoas buscam experiências. Quem busca experiência nunca conhece a Deus, mas quem busca a Deus tem experiências com Ele. Isso é tremendo, amém? Na sequência, o versículo 22 diz assim: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Presta atenção nisso, querido. Ao ponto que você começa a adorar, Deus percebe que o coração do povo descansou. Quando a palavra fala, espera pois no Senhor, descansa no Senhor, é aquele momento que você fez a entrega. Você falou, Deus, minha preocupação, o exército que está vindo contra mim, Senhor, segura, descanso. E começa a adorar. Deus olhou que aquilo já não trazia mais preocupação ao coração deles. Há um momento que eles começam a cantar com júbilo. Há um momento que eles começam a cantar, o som da festa vai subir, oh glória, Que eles começam a celebrar. Deus entra em ação lá na frente. A primeira coisa que eu aprendo nisso, querido, eu não posso me prender nas circunstâncias, eu tenho que focar em Deus. A segunda lição que eu aprendo, isso é muito clara. Quando eu descanso, eu permito o agir de Deus. Você já não parou para pensar que Deus às vezes não agiu porque você ainda não permitiu? Ah, pastor, mas Deus está se limitando por conta da minha vontade? Não, é que você não está deixando isso ser Deus, você não está soltando. Você fala que está soltando, mas continua segurando. Há um momento que eles descansaram, a Bíblia diz o quê? Que Deus desbaratou. Ou seja, fez que eles ficassem perdidos, sem direção. Você já teve alguma barata visitando a sua humilde residência? E aí você joga lá aquele veneno nela, ela fica que nem boba, sem saber para onde vai e tal. É aquilo ali. Eles ficaram desbaratados. A Bíblia diz que eles mataram uns aos outros. Tanto que quando nós lemos, querido, a sequência, nós vemos o resultado. E para concluir aqui, queridos, amém? Já vou concluir. A conclusão é que quando nós buscamos ao Senhor e damos ouvidos à sua voz, Ele transforma aquilo que seria uma iminente derrota em vitória. Ele transforma aquilo que seria perca em conquista. Ele transforma aquilo que seria prejuízo em ganho. Versículo 25, já estou terminando, querido. Eles chegam no acampamento, lá encontram aqueles inimigos todos mortos e um monte de riqueza. E no versículo 25 ele diz que tinha objetos preciosos. E o que eles fizeram? Tomaram para si. Era tanto que eles não podiam levar. O versículo 25 diz que 3 dias eles ficaram pegando, levando para casa, voltando, pegando mais. 3 dias, querido. Tamanho do volume dos espojos que eles pegaram ali, querido.
Aquele vale recebeu o nome de Beraca, que significa vale da bênção. O vale que seria dos inimigos, dos opressores, daqueles que iriam derrubar os muros da cidade, daqueles que iriam invadir, daqueles que iriam saquear, virou vale da bênção. Então, querido, se você der ouvidos à voz do Senhor, se você realmente buscar, você vai alcançar aquilo que Deus tem na sua vida. Mas mais do que isso, você vai fazer com que pessoas olhem para você, reconheçam o agir de Deus na sua vida e temam também ao Senhor que você serve. Tanto que no versículo 29 diz assim, que veio grande temor sobre todas as nações, porque eles viram que o Senhor pelejou por aquele povo e eles não precisaram batalhar. E isso é tremendo, querido, amém? É tremendo. É tremendo as pessoas reconhecerem o Deus que você serve, reconhecerem que na sua vida Deus tem operado, Deus tem trabalhado. Isso é fantástico, isso é tremendo, amém? No versículo de número 27, nós vemos a postura que continua fazendo diferença. Josafá, ele pega todos os homens e volta para Jerusalém, e o texto diz que Josafá ia à frente, e eles iam com alegria. Presta atenção, quem puxa a fila? Josafá. Ele era o rei, ele tinha que puxar fila. Na sua casa, você tem puxado fila? Pai, você é o sacerdote da sua casa, você tem que ser o que puxa a fila. Esposa, você é sábia, aquela que edifica a casa, você é aquela que puxa a fila. Filho, você é o único convertido, você é o que puxa a fila. Você tem que puxar a fila. Vamos, gente, vamos para onde eles estavam indo. Versículo 28, eles foram para Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas. Para onde? Para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem puxou a fila? Josafá. Vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus pela vitória. Vamos agradecer a Deus pelo cuidado dele. Deus transforma, querido, aquilo que seria derrota em vitória. Amém? Aí na sua vida, querido, as respostas que você tem buscado de Deus, eu creio que Deus respondeu muita coisa para você nessa manhã. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio nisso. A vida de Josafá foi marcada por essa experiência sobrenatural com o Senhor. O último versículo desse episódio diz que Deus trouxe quietude, ou seja, trouxe paz no reinado de Josafá. Porque a consequência de uma vida alinhada com Deus, querido, é ter paz. Não diz que tem ausência de guerra, mas deixa claro que mesmo se houver guerra, seu coração estará em paz. Amém? Que você possa receber essa palavra nessa manhã e confiar em Deus, buscar a Ele, dar ouvidos à sua voz e viver aquilo que Ele tem para você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, querido. Eu não sei em que estágio você está. Se você está no momento de buscar a Deus, ou se você está no momento de aprender a dar ouvidos à voz do Senhor, ou se você já está no momento da gratidão, falando, Deus, obrigado porque o Senhor já tem feito. Mas o que eu quero dizer é que Deus continua com você em todas as situações. Se você está no momento de buscar a Deus, querido, coloque todo o seu coração nisso. Derrame o seu coração aos pés dele. Se você está no momento de dar ouvidos à voz dele, eu digo para você uma coisa muito séria. Abra mão do que tiver que abrir mão, deixe o que tiver que deixar, mas dê ouvidos à voz do Senhor. Alinhe a sua vida em todas as áreas. Não abra concessões para suas concepções ou para o seu coração. Pelo contrário, alinhe seu coração integralmente ao Senhor. E se você está na etapa da gratidão, querido, agradeça, louve. E se Deus mandou você esperar, apenas confiar. Continue adorando Ele em nome de Jesus. Eterno Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo ministra a todos nós, ó Pai, a partir do meu coração aqui. Te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz.
Te agradecemos pelos teus filhos que estão nesta manhã aqui no templo e também estes que estão em seus lares prestando culto a Ti. Que a Tua palavra tenha encontrado os corações aonde trazer instrução, aonde trazer direção. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que tem colaborado para tentar tirar o foco, agora caia por terra. E como disse Josafá, os nossos olhos estão fixos em Ti. Assim estejam os nossos olhos sempre, Senhor, fixos no Senhor, confiando em Ti, esperando em Ti, pois Tu és o Deus que pode, Tu és o Deus que faz. Assim cremos em nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém. Jesus, aplauda Ele que é digno. Aleluia.